Sim, eu tinha vida, e agora ela está indo embora, e eu não consigo detê-la. Sim, porque me enganar, por acaso não é visível a todos, exceto a mim, que estou morrendo? A questão é só o número de semanas, de dias, talvez agora mesmo. Antes havia luz, mas agora há trevas. Antes eu estava aqui, mas agora vou para lá. Para onde? Foi tomado por um frio, a respiração parou. Ouvia só as batidas do coração. Eu não existirei mais, então o que será? Não será nada. Então onde eu estarei quando não existir mais? Será mesmo a morte? Não, não quero. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João, sou dono do sebo aqui em São Darwin, Pouso Alegre, e vim aqui falar para vocês desse livro que eu acabei de ler o trecho, A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, um escritor russo. E ele conta a história de um jurista, né, que vai galgando alguns setores dentro da justiça russa, né, e ele consegue, né, sucesso em toda a sua trajetória, né, tanto na trajetória profissional quanto na trajetória familiar, né. E em um certo momento da vida dele ele se depara com uma doença, né, e ele fica de cama, né. E o romance inicia-se, na verdade, com a morte dele, né, e os amigos discutindo como a morte dele vai influenciar, né, na vaga que ele vai deixar dentro do serviço onde ele ocupava um cargo, né. Além disso, também aparece a esposa interessada na pensão que ele vai deixar após a sua morte. Então a discussão aqui dentro desse livro, né, é a relação da existência de uma pessoa, né, e quando ela deixa de existir, como isso vai influenciar na vida das outras que ficam aqui, né? E além disso, o próprio personagem que tem que conviver, né, com a sua dor física e também perceber que ao longo dessa doença que ele está vivenciando, ninguém se importa com ele, que tudo que ele fez ao longo da sua vida inteira, não, naquele momento ninguém mais se preocupa, né, com ele. Ele tem que se deparar com a morte, discutir com ela e conviver com ela sozinho. E o único auxílio, o único alento que ele tem é de um empregado que o auxilia em momentos de dores, né? E ele olha ao redor, aquelas pessoas que ele achava que se preocupavam com ele, né, realmente não dão a mínima para ele, né? E ele tem que se deparar com isso e sofrer, além da dor física, também sofrer essa dor, né, de não ter o afeto daqueles que conviveram com ele, né? Então o livro é uma discussão aí existencial muito forte, né, numa prosa muito bem escrita que o Tolstói consegue em 90 páginas te deixar desassossegado, porque você começa também a repensar a sua vida, né, porque o Tolstói, além de trazer o momento da morte, ele traz também a vida que o Ivan Ilitch teve, né, todo o processo até ele chegar àquele momento, né. É uma obra que foi escrita logo após as grandes obras do Tolstói, né, Guerra e Paz, Ana Karenina, e é uma obra realmente de cunho filosófico, com o intuito de ser mais provocativo, né. Agora eu vou falar um pouquinho do autor, que é o Lev Tolstói, tá? Ele foi um escritor russo, nasceu em 1828, na propriedade rural da família dele, que é conhecida como Yasnaya Poliana. Ele perdeu a mãe muito jovem, a mãe dele teve um parto e acabou morrendo a mãe, e a filha sobreviveu, que é a irmã do Tolstói. Então ele se deparou com a morte muito cedo,
tanto é que na obra literária dele, recorrente, né, vai ser um tema muito comum, né, a morte dos personagens e o peso que a morte tem na vida das pessoas. E o Tolstói, logo que ele atinge a juventude, ele começa a frequentar a cidade de Moscou e começa a fazer faculdade, né? Ele vai estudar letras orientais, que eu acredito que sejam as letras daqui no Brasil, e depois vai fazer um curso de direito que ele não vai finalizar. E aí ele vive entre a propriedade rural da família, né, e a cidade de Moscou, jogando, bebendo, festejando. Então ele teve uma vida aí na juventude muito feliz, vamos dizer assim, e gastou muito dinheiro com o jogo também. Logo após essa vida, essa juventude meio transviada, né, ele se casa com a Sofia Andreev, perdão que os nomes russos são difíceis de pronunciar. E ele vai ser muito feliz nesse casamento, ele vai ter 13 filhos, né? 8 vão sobreviver até a idade adulta, o restante vai acabar falecendo. A partir desse momento ele começa a escrever Guerra e Paz e o Ana Karenina. A Sofia, que é a esposa dele, vai servir de secretária e também vai editar alguns romances, principalmente o Ana Karenina, né? Dá para perceber que tem a mão dela ali dentro da obra, né? Logo após esses grandes romances, ele vai ter muito sucesso com esses 2 grandes romances e ele vai ter um período de depressão também muito forte, porque ele se depara com o questionamento dessas obras, porque vai ser, para ele vai repudiar essas obras e vai começar a escrever uma obra mais provocativa, né? Também serviu o exército durante um período, onde ele participou da Guerra da Crimeia, que marcou muito ele, né? Ele acabou matando algumas pessoas e além disso ele foi condecorado, né? Então tem um livro que chama Uma Confissão dele, que ele vai dizer que ele se arrependeu de matar algumas pessoas e tudo mais. Eu acho que esse peso da consciência também vai pesar na vida dele posteriormente. Tanto é que ele vai ter algumas crises de suicídio, de depressão, enfim. E ali, a partir desse momento, ele se torna vegetariano, nadador e começa a ser um ativista em prol da educação do povo mais pobre, que são os mujiks da Rússia, né? Aí no final da vida dele, ele vai morrer com mais ou menos com 82, 83 anos, ele foge de casa no ano de 1910. Ele pega o trem, né, transiberiano, e ele quer se dirigir para um mosteiro. Só que no meio da viagem, ele está acompanhado do médico, no meio da viagem ele tem uma crise, ele passa mal, e aí descobre-se que ele está com pneumonia. E aí numa estação de trem, estação de Astapovo, ele fica acamado e ali ele acaba falecendo, né? Ele é considerado um dos escritores russos mais famosos, antes de Dostoiévski. Eles são contemporâneos, mas Tolstói escreve um pouquinho antes, né, do Dostoiévski. E é um dos grandes escritores russos aí da literatura russa em si, né? É isso. Agradeço a todos, espero que tenham gostado.